Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz. Vocês podem se assentarem. A palavra de hoje é sobre amizade. Vamos meditar sobre a verdadeira amizade, verdadeiros amigos. E a palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Amigos verdadeiros. Essa palavra nos mostra Jesus numa cidade que era a sua cidade base, a cidade onde ele realizou o maior número de milagres. Sabemos que Jesus foi expulso de Nazaré, não aceitaram que ele ficasse em Nazaré. Então ele estabelece a sua base nessa cidade, Cafarnaum, que é uma cidade onde ele realizou o maior número de milagres. Nesse lugar, Jesus decide entrar numa casa para começar a ensinar a palavra de Deus. E as multidões foram para lá e cercaram aquele lugar, encheram completamente aquele lugar, e não tinha como ninguém mais entrar. As multidões estavam se acotovelando ali para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas existem aqui nesse texto 4 homens. 4 homens que não estavam preocupados com eles mesmos, mas 4 homens que viram um coxo entrevado, um paralítico, alguém que precisava de ajuda. E esses 4 homens decidiram ser uma resposta de Deus na vida daquele paralítico. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que esses 4 homens tiveram uma visão, porque Marcos não fala, mas o evangelista Lucas, no capítulo 5, verso 18, se não me falha a memória, ele vai dizer que aqueles homens estavam com uma ideia de pegar aquele paralítico e fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Então aqueles 4 homens tiveram uma visão acerca daquele paralítico. Irmãos, a visão pode mudar a nossa vida e a vida de alguém.
uma visão de Deus. Eles viram um homem que estava completamente preso à sua enfermidade e sozinho. Era um homem pobre, era um homem enfermo, com certeza era um homem com depressão, era um homem à margem da sociedade, era um homem que estava no ostracismo social. Esse homem era um pária, era uma maquete da miséria. Ninguém estava olhando para ele, ninguém se preocupava com ele, ninguém se importava com ele. Mas esses 4 homens, ao invés de se importarem consigo mesmo, olharam para esse homem e tiveram uma visão: vamos levar esse paralítico para Jesus. E eu vejo aqui 4 homens que são verdadeiros amigos. Amigos desse paralítico. Sabe por quê? Porque amigos de verdade nos levam para perto de Jesus. Amigos de verdade, quando nos veem com um problema, eles respondem com uma atitude de amor. É claro, irmãos, que existem muitos impedimentos para cumprir-se uma visão. Nós sabemos que Paul Yang-Shu, que é aquele pastor que começou uma igreja num bairro pobre de Seul, hoje aquela igreja tem mais de 600 mil membros, e é a maior igreja evangélica do mundo, que começou com uma visão de um homem trabalhando num bairro pobre da Coreia. Mas ele começou. Quando a gente olha para a história de William Wilberforce, que Deus deu a ele a visão da abolição da escravidão na Inglaterra, este homem, William Wilberforce, ele trabalhou 45 anos, para libertar os escravos da Inglaterra. 6 dias antes da sua morte, ele conseguiu. Mais de 800 mil escravos foram libertos, porque aquele homem teve uma visão de lutar para a libertação dos escravos. Quando nós olhamos para a história de Martin Luther King, sabemos que ele lutou contra a segregação racial, e ele teve uma visão, que os homens não fossem julgados pela cor da sua pele, pela tonalidade da sua pele, mas que fossem julgados pelo seu caráter. E ele conseguiu. Quando olhamos para a história de Billy Graham, temos um homem simples, mas um homem que teve uma visão: eu vou levar o evangelho pelo mundo. E ele foi o maior evangelista, um dos maiores que pisou nessa terra. Nós precisamos ter uma visão, irmãos, uma visão de Deus, mas não somente uma visão, de que essa cidade toda pode se dobrar ao Senhor Jesus, não somente a visão de que os famintos serão saciados, de que os doentes serão curados, de que os pecadores serão salvos, mas uma visão de que Deus pode usar nossa vida, a vida de pessoas simples, para fazer coisas grandiosas. Acredite que Deus quer usar a sua vida para fazer coisas grandes. Aqueles 4 homens, eles tiveram uma visão, e essa visão, ela foi internalizada no coração deles de uma forma que eles conseguiram suportar o peso de carregar aquele homem. Toda visão que Deus te der virá com peso. A visão de Deus nunca é leve, ela vai exigir de nós. E aqueles homens precisaram levar aquele paralítico, aquele peso, até Jesus. Mas muitos impedimentos se levantaram. A multidão não deixava eles passarem. Eles não conseguiram nem chegar perto de Jesus com aquele homem, porque não havia espaço. Mas quando nós estamos fazendo algo de Deus,
eu creio que o Espírito Santo pode nos dar inteligência e criatividade. E sabe, não tinha nada ali no manual deles de como ajudar alguém, que eles poderiam subir no telhado. Eu acho que ninguém havia feito isso até então. Acho que é a primeira vez que alguém decide subir em cima de um telhado e destelhar uma casa para ajudar uma pessoa. Quanta criatividade, algo novo, algo que nunca foi feito. Talvez você esteja lutando para ajudar uma pessoa, lutando para abençoar a vida de alguém, lutando para levar a graça de Deus, e você tentou de um jeito e não deu, tentou de outro, mas não deu certo. E talvez você chegou num momento da caminhada que você pensou, não adianta, não tem jeito. Mas Deus cria métodos novos, Deus tem caminhos novos, Deus é criativo, para Deus não há barreiras. Então, não sei se você já fez mudança nessa vida, eu fiz várias. E carregar uma geladeira, eu já carreguei muita geladeira nas minhas mudanças. Carregar geladeira escada acima é uma tarefa complicada. Quem é mais esperto já foge do motor, pega na outra ponta, não é assim? Vou deixar o motor para você porque eu te amo. E ainda pega a parte de cima e deixa o outro miserável, coitadinho, lá na de baixo com o motor. Isso aconteceu comigo. E eu pensei, meu Deus, é um peso. Mas aqueles homens decidiram carregar aquele peso, aquele homem para cima daquele telhado. Nós precisamos, irmãos, entender que para ajudar pessoas e levá-las até Cristo, vamos ter que carregá-las em nossas orações, carregá-las na intercessão, carregá-las na nossa alma, carregá-las em nossos corações, carregá-las até em nossos braços, para que elas possam chegar aos pés do Salvador. A minha oração é que você tenha uma visão de Deus, de ser um amigo de verdade, de alguém que precisa do nosso glorioso Salvador, do nosso glorioso Redentor. E se você tiver essa visão de Deus, pague o preço de carregar esse peso, porque a vida de uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Mas eles não carregaram só o peso, eles precisaram quebrar aquele telhado. Irmãos, naquela época não é como a nossa telha. Os telhados daquela época, eles eram feitos com uma laje de barro, varas de madeira e um barro batido. Eu fico imaginando eles quebrando tudo aquilo e abrindo um buraco do tamanho de uma maca para descer com aquele homem, e ainda tem que quebrar no lugar certo. E eles conseguiram quebrar exatamente onde Jesus estava. Eu não sei se caiu alguma coisa, não sei como é que foi, mas eu imagino que aquele paralítico devia confiar muito nesses homens, porque descer aquele homem por cordas do telhado até Jesus, eu acho que ele olhou para eles e falou assim: gente, eu quero ser só curado, eu não quero ressuscitar. Vocês não me deixem cair aqui. E aqueles homens e aquele paralítico, eles tiveram fé. Eles tiveram muita fé. Porque o texto vai dizer, Jesus vai dizer assim, está escrito que Jesus disse: vendo-lhes a fé, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Aqueles homens, irmãos, tiveram muita determinação, nada os parou. Eles estavam decididos a ser um canal da graça de Deus na vida daquele paralítico. E eu penso que aquele paralítico não tinha nenhuma força, não, nem física,
e nem emocional. Eu acho que é o evangelista Mateus que vai dizer, no capítulo 9, no verso 2, que Jesus diz para aquele homem que ele deveria ter bom ânimo, que ele precisava ter bom ânimo. E sabe, tem bom ânimo. Por quê? Porque muito tempo de paralisia gera depressão. Muito tempo sofrendo fere a nossa alma, paralisa a nossa vida, estanca a nossa história, ficamos estéreis. E eu acredito que aquele homem, como ele estava com o seu corpo surrado, com o seu corpo ferido pela doença, a sua alma também estava sendo açoitada pela dor e pela culpa. E por que pela culpa? Porque os judeus acreditavam que as doenças vinham por causa do pecado. Então, quando as pessoas olhavam para aquele paralítico, havia um julgamento contra ele. E eles perguntavam assim: quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Por quê? Porque ele é paralítico. Mas Jesus olha para ele e diz: filho, tenha bom ânimo. E quando Jesus diz isso, Jesus está curando a alma daquele homem. Porque às vezes, irmãos, não é só a doença física que nos para, mas por vezes são as doenças da alma. Todos nós temos uma história, e nós precisamos levar essa história para Jesus, e precisamos ser curados também por Jesus na nossa alma. E Jesus diz: tem bom ânimo, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E chamou ele de filho. Irmão, você tem noção que é isso? Jesus curou ele na alma, no corpo e no espírito. O homem agora vai pegar o seu leito, está lá no versículo 12. Ele vai pegar o seu leito para sair dali como alguém agora cheio de dignidade. Aquele homem chega carregado, mas sai carregando. Aquele homem chega paralítico, mas sai andando. Aquele homem chega deprimido, mas sai curado emocionalmente, fisicamente e perdoado espiritualmente. É muita graça de Deus sendo derramada sobre aquele lugar. Mas tem uma coisa nesse texto que me chama a atenção também, é que existiam pessoas lá que eram fiscais das mensagens de Jesus e estavam lá criticando Jesus, porque lá no verso 6 está escrito assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia, não pode perdoar pecados, porque não é Deus. E começam a criticar, e Jesus lê os pensamentos deles assim: por que vocês estão pensando isso? Por que vocês estão me criticando? E quando Jesus faz o milagre, todo mundo aplaude, até essa raça, essa corja de escribas e fariseus que está aqui para criticar Jesus. Lá no verso 12 está dizendo que todos deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Todos. E se você voltar para Marcos capítulo 1, você vai ver que aí em Cafarnaum, lá no versículo 32, está escrito assim: olha o que Jesus fez nessa cidade. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E Jesus também vai curar um leproso. Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus faz nessa cidade mais milagres do que ele fez em qualquer outro lugar na terra. Essa cidade foi encharcada do sobrenatural de Deus. Esta cidade foi encharcada dos milagres, das maravilhas de Deus. E aí eu fiquei pensando: puxa vida, deve ter havido um avivamento em Cafarnaum. Deve ter havido em Cafarnaum grande quebrantamento.
Com certeza essa cidade foi uma cidade cheia de crentes, e cheia de pessoas cheias do Espírito Santo, porque essa cidade viu grandes sinais e maravilhas como nenhuma outra cidade viu o Senhor Jesus fazer essas coisas. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus tem uma palavra sobre esta cidade e sobre as pessoas que habitam nela, que está lá em Mateus capítulo 11, a partir do verso 23, ele vai emitir um juízo contra a cidade de Cafarnaum, dizendo assim: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Cafarnaum viu o maior número de milagres. Cafarnaum foi a base de Jesus, foi a cidade onde ele esteve. Cafarnaum foi encharcada com a graça de Deus. Cafarnaum foi a cidade aonde está escrito aqui que os homens deram glória a Deus. Contudo, irmãos, não se converteram. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que dar glória a Deus no culto não quer dizer muita coisa. Porque eles deram aqui que se emocionar num culto pode não significar nada, porque eles também se emocionaram, mas não se arrependeram. Não existe nada que endureça mais o coração de um homem do que ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Ouve, mas não faz. Ouve, mas não faz. Vê, glorifica, mas não muda. E essa cidade recebeu esse duro juízo do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: Ah, Cafarnaum, você acha que você vai subir até o céu? Não, você descerá até o inferno. E Sodoma, que foi um lixo de cidade, será tratada com menos rigor do que você, porque Cafarnaum viu a glória de Deus e o poder de Deus, mas não se arrependeu. As multidões iam atrás de Jesus por causa daquilo que eles podiam receber, mas não iam atrás de Jesus para aprender a sua palavra e colocá-la em prática. Por isso, irmãos, nós devemos olhar esse texto com muito temor e sermos como estes amigos do paralítico, que eram pessoas diferentes, que não se importavam consigo mesmos, que não foram pedir nada para Jesus, mas eles foram simplesmente um instrumento da graça de Deus para salvar alguém que precisava muito de Jesus. Hoje, na nossa sociedade, tantas pessoas precisam de Jesus, muitos estão paralisados por causa de tantas coisas, e a minha oração é que eu e você possamos ser amigos de verdade, e um amigo de verdade leva o outro ao melhor lugar que o outro pode estar, que é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero pedir algo a você muito especial hoje, que você diga para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, coloca uma visão no meu coração de quem eu devo levar até os teus pés. Sabe por quê? Porque tem gente que não vai sozinho. Você sabia? Esse paralítico não tinha como ir, não tinha jeito de ele ir. Esse paralítico não teria como chegar àquele lugar sozinho. Se não fosse esses homens, ele nunca teria sido curado, ele nunca teria sido salvo e resgatado, ele nunca teria sido transformado. Mas por causa daqueles homens que carregaram ele nos braços, mas também carregaram ele no coração, esse homem foi transformado pelo poder de Jesus. Existe alguém que você gostaria hoje
de trazer nos braços até Jesus? Existe alguém que o Senhor está te mostrando que você pode ser um instrumento da graça e do favor do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem o Senhor quer salvar através da sua vida? Quem o Senhor quer tirar de um estado de humilhação para um estado de exaltação e glorificação através da sua vida? Porque você é um filho e uma filha de Deus. E os filhos de Deus amam as pessoas, se importam com elas e levam elas para o melhor lugar. E o melhor lugar é aos pés de Jesus. Amém? Tantas pessoas, irmãos, estão sofrendo. E hoje eu me lembrei da minha conversão, do dia que alguém foi até mim e falou: olha, a minha esposa estava com depressão, eu estava muito mal, o nosso casamento estava à beira de um colapso, a minha família estava em pedaços, em frangalhos, estava tudo dando errado, e certamente eu iria me separar, minha família ia ser destruída, certeza, e os meus filhos não teriam referência. Mas alguém chegou e disse para mim: olha, existe um lugar, existe uma igreja, existe Jesus. E eu fui lá e tive um encontro com Jesus, e a minha vida foi transformada, o meu casamento foi salvo, os meus filhos foram resgatados, e hoje eu estou aqui. E se eu estou aqui, é porque alguém decidiu me carregar no coração. Morreu faz mais ou menos 30 dias, uma senhora muito querida chamada Vó Nena, lá de Curitiba, né? E tiraram uma foto do caderninho de orações dela e me mandaram uma foto pelo WhatsApp. Aquela mulher já estava orando por mim há 18 anos. Há 18 anos. E aí me mandaram uma foto do meu nome no caderninho dela, escrito: Jesus abençoa pastor Marco, que está lá em Montenegro. E sabe, irmãos, eu acho que aqui as coisas estão dando certo, e nós estamos avançando, porque existem pessoas que estão nos carregando nos joelhos. E é por isso que eu estou de pé, porque existem algumas vovozinhas e algumas pessoas desta igreja também que estão orando por mim, e por isso eu estou em pé. Mas talvez Deus esteja falando hoje com você, que assim como eu fui resgatado das trevas para a luz, e assim como o meu casamento foi salvo, e os meus filhos hoje estão encaminhados, porque alguém decidiu me amar e me ajudar, talvez você possa hoje dizer: Senhor, quem eu devo ajudar? E não importa se você já tentou outras vezes e não deu certo, Deus vai fazer você subir no telhado e quebrar tudo lá. Mas pastor, e aí? Depois tem que consertar o telhado. Mas custa dinheiro, eu sei. Dá trabalho, eu sei. Mas vale a pena, não vale? Vale a pena. Então não desista de ser um amigo verdadeiro. Talvez até alguns aqui tenham orado já assim: Senhor, me dá um amigo, me dá uma amiga. Uma amizade verdadeira nasce de joelhos dobrados, de oração, de intercessão, de sacrifício e de renúncia. Ninguém vai te amar mais do que a pessoa que você ajudou. E se ela não te amar, o Senhor te ama e o Senhor te abençoa. Amém, irmãos?
Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos, fizesse uma oração ao Espírito Santo, perguntando ao Espírito Santo: quem eu devo levar aos pés do nosso glorioso Salvador? Quem levar aos pés de Jesus? Pai querido, nós colocamos nossas vidas aqui em Tuas mãos. Nós conhecemos tantas pessoas, Senhor, tantas pessoas. Mas quem o Senhor quer que a gente carregue nos nossos braços, no nosso coração, nas nossas orações, para que um dia essa pessoa saia do ostracismo, da marginalidade, de uma vida superficial, sem Deus, sem céu, de uma vida sofrida de doença, de dor, para uma vida plena e abundante. Quem o Senhor deseja que eu interceda, que eu ore e não pare, até que aquele dia glorioso chegue, aonde o Senhor vai dizer a esta pessoa: filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Irmãos, eu creio que Deus colocou no coração de alguns irmãos pessoas que precisam da graça de Jesus. E todos nós somos chamados a sermos missionários do Senhor. E a nossa África está aqui, logo depois dessa porta, tem muita gente com fome e sede de Jesus. E eu creio que o Senhor quer usar a sua vida. E você vai ter que ter muita determinação. Porque aquele homem chamado William Wilberforce, ele trabalhou 45 anos para conseguir aquilo que Deus colocou no coração dele. Talvez você comece a orar hoje e a resposta da sua oração venha daqui a alguns anos. Mas sabe, não importa quanto tempo leve, o que importa é que você não pare, não desista, não deixe que nada te impeça de ser um amigo verdadeiro, porque um amigo verdadeiro ora, intercede, chora, mas também age, e age com compaixão e misericórdia para levar as pessoas aos pés de Jesus. Queria que você hoje deixasse o seu lugar e simbolizando, é um ato simbólico, é como se você estivesse trazendo essa pessoa agora para Jesus. Se o Senhor colocou alguém no seu coração, vem carregando ela assim, vem trazendo ela e dizendo para o Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu não quero desistir de orar, de interceder, me dá as estratégias, eu não sei como fazer, eu já tentei e não deu certo, eu já orei mas não aconteceu, mas eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso, e o Senhor pode me dar criatividade, o Senhor pode me dar um ânimo novo, um fôlego novo. Eu posso voltar a orar, a interceder, a clamar. Coloca amor e paixão no meu coração por essas almas que precisam do Senhor. Vou pedir que vocês cheguem bem aqui à frente, todos podem vir bem para frente. E se Deus colocou ainda no seu coração, pode deixar o seu lugar e vir. Talvez tenha alguém na sua família que ainda não se converteu, mas venha só se o Espírito Santo colocou alguém no seu coração para você orar. E nós vamos orar agora juntos então por essas pessoas. E nós vamos clamar que Deus nos ajude nisso. Pai, em nome de Jesus,
nós colocamos pessoas que estão paralisadas pela vida, marginalizadas, que ninguém mais olha para elas, pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo sem o Senhor, que estão feridas, estão machucadas, já foram rotuladas. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de olhar somente para nós mesmos, livra-nos de buscar a Tua presença só para resolver os nossos problemas. Não, Senhor, nós queremos ser resposta do Senhor na vida de alguém, porque se o Senhor usar a nossa vida, nós seremos os mais abençoados. Então ensina-me a esquecer de mim mesmo, para viver uma vida sacrificial em favor daqueles que precisam. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tem 2 textos que a gente precisa ler juntos, que falam dessa verdade. Coloca para mim em 1 João 3,16, esse é o primeiro texto. Veja o que está escrito lá. Vamos ler juntos? 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida. Você está vendo? Jesus não deu a vida por nós? Coloca João 3,16. Está lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, está lá em João 3,16, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16 diz assim: olha, vocês precisam fazer a mesma coisa. Infelizmente, irmãos, hoje, nessa teologia da prosperidade, a igreja está sendo ensinada a pedir para ela mesma. Ah, Senhor, eu quero casa, eu quero carro, eu quero viagens, eu quero dinheiro, eu quero. Não existe isso na palavra de Deus. Na verdade, quem se aproxima de Deus deve dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a Tua palavra. Eis aqui o Teu servo, usa a minha vida para a glória do Teu nome. Porque também está escrito: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Jesus foi aquele que deu a vida por nós. Sabe quem é o nosso melhor amigo? É Jesus. É Ele. Ele é o nosso melhor amigo. Mas se nós somos os melhores amigos dele também, nós vamos fazer como Ele nos ensinou. Então, se você tem alguém que te trouxe para a igreja, se você tem alguém que te convidou para estar na igreja, se você tem alguém que orou por você e chorou por você, essa pessoa é sua amiga, seu amigo de verdade. Quem te convida para tomar chopp em dobro, mais ou menos, não é muito amigo. Mas quem te convida para ter Jesus em dobro, aí é seu amigo. Eu acho que eu vou lançar essa campanha. Chegue meia hora antes, Jesus em dobro. Vai ser uma bênção. Mas nós deveríamos mesmo nos embriagar com o Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue mais pensar em si mesma. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela só consegue pensar nas pessoas que precisam de Jesus. Amém? Por que aqueles 4 homens conseguiram? Porque o coração deles estava com o Senhor. E Jesus viu aquela fé. E Jesus abençoou. A minha oração é que Jesus veja a sua fé
e que Jesus a todos nós abençoe. E que sejamos todos nós esse instrumento da graça e do favor de Deus. Amém, irmãos? Que seja assim então, em nome de Jesus. Amém. Antes de vocês voltarem, quero lançar um desafio importante. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já foi batizado, talvez você lembre quem foi a pessoa que falou com você, que falou do Evangelho para você. Se puder, mande uma mensagem para ela um dia desses. Se puder, mande hoje ou amanhã e diga: olha, eu quero te agradecer. Foi aquela vez, aquela palavra que fez a diferença na minha vida, aquela atitude. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém?